Galera, hoje é a aulinha de equação da reta. Já peço logo para você deixar aquele like, compartilha com os amigos. A gente está fazendo um curso inteiro de geometria analítica, então dá essa força. E segunda coisa, tem uma listinha de exercícios aí na descrição. Olha essa listinha depois da aula, faz a listinha que eu vou botar um vídeo resolvendo. Valeu? Vamos para a aula. Fala pessoal, vamos falar de equação da reta. O que é uma equação da reta? Porque se a gente lembrar, a ideia da geometria analítica é que a gente pegue elementos lá da geometria plana, ponto, reta, círculo, aquelas coisas todas, e dê uma visão mais algébrica, né? Então, o que acontece? Cada ponto vira um par ordenado, vira um par de números. Não é isso? Cada ponto vai ter duas coordenadinhas associadas a esse ponto. E uma equação de uma reta é uma conta que só é satisfeita pelos pontos do plano. Como assim, professor? O que você está falando aí? Eu não estou entendendo nada. Bem, vamos ver o seguinte. Imagina que eu te dou dois pontos de uma reta, XA, YA, XB e YB. Te dou dois pontos de uma reta. E aí eu quero saber o que vai acontecer se eu pegar um outro ponto qualquer da reta, qual é a relação que eu posso falar entre esse X e esse Y. E aí é o seguinte, cara, se você olhar aqui na horizontal, esse tamanho aqui é a variação do x do A para o x do B, o xb menos xa. E aqui é a variação do x do B para o x, tá? E para esse x aqui. E as variações estão aqui nos y. Então, quando você olha para esses dois triângulos, o que você vê? Semelhança. Então, se você fizer uma semelhança, esse cara está para esse, assim como esse cara está para esse, você tem essa relação aqui. Essa relação, ó, lembra? XA, XB, esses númerozinhos são coisas que você conhece. Imagina que são coisas que você conhece. E essa relação, então, ela está aparecendo com uma conta envolvendo x e y. Se você fizer a distributiva aqui, fica um negócio mais ou menos assim, ó. X vezes esse cara todo, menos xb vezes esse cara todo, y vezes isso aqui, menos yb vezes isso. A gente consegue arrumar essa casa? Se você passar todo mundo para um lado só, deixar o zero do lado de cá, a gente consegue arrumar essa casa de modo que essa conta acabe dando algo desse tipo aqui. É uma coisa do tipo um número, né? Um Azinho vezes X, mais um Bzinho vezes Y, mais um C. Né? Professor, é muito teórico isso, como é que funciona esse negócio na prática? Deixa eu te mostrar. Olha só. Imagina aqui que eu tenho os pontos 5, 3 e menos 2, menos 1. Tá certo? Como é que eu acho a equação da reta desse cara? Eu vou te dar um bizu. Olha só, olha para esse bizu aqui. Esse bizu é o seguinte, tá vendo esses dois pontos que você tem? Faz assim, ó. Pega 5, 3, bota aqui embaixo o menos 2, menos 1 e bota o xy aqui embaixo. O que vai acontecer? Você faz assim, ó. Faz o de baixo menos o de cima dividido pelo de baixo menos o de cima. Ó. Como assim, professor? Ó, x menos x2, x menos esse cara aqui, ó, menos 2, perdão. Dividido por menos 2 menos 5. Menos 2 menos 5. Que é exatamente o que apareceu aqui. Que é exatamente esse camarada aqui. Tá vendo? Então, isso daqui vai ficar igual a essa mesma conta que eu fiz, só que pelos y. Esse menos esse, ó. Y menos 1 sobre esse menos esse. Menos 1 menos 3. Professor, que conta feia. Olha só. X menos menos 2 é x mais 2. Sobre menos 7 é igual a x menos menos 1 é y mais 1 dividido por menos 4. Esse menos aqui a gente já pode cortar, que é como se você multiplicasse menos 1 de um lado ou de outro, né? A gente some com esses sinais de menos e você multiplica cruzado. Vai ficar 4 vezes esse cara dá 4x, mais 4 vezes 2 dá 8, é igual a 7y mais 7. E vamos jogar tudo para um lado só. 4x menos 7y mais 1 é igual a 0. Caramba, professor, então que parada é essa aqui? O que está acontecendo aqui? O que significa isso? Primeiro, lembra que toda equação da reta é uma coisa do tipo ax mais by mais c. O A desse cara é o 4, o B é menos 7 e o C é o 1. E o que é isso daqui? É o que eu estou te falando. Tá vendo essa reta aqui? Todos os pontos dela são pontos do plano cartesiano. Todos os pontos têm uma coordenada x e uma coordenada y. Se você pegar cada ponto dessa reta, essa coordenada x e essa coordenada y sempre vão satisfazer essa conta. Se você pegar dois números, por exemplo, que não satisfaçam essa conta, dá pra gente chutar assim com muita tranquilidade, por exemplo, 4 e 5, x igual a 4 e y igual a 5, vai dar ruim, quer ver só? Ó, x igual a 4 e y igual a 5, a gente vai ter a seguinte conta, ó. 4 vezes, olha aqui, 4 menos 7 vezes 5 mais 1, isso aqui dá 16 menos 35 mais 1, vai dar
16 menos 35 dá 19. Mais 1 vai dar 20. Tá? Dá menos 19, menos 18, perdão. O importante é que é o seguinte, esses dois valores não satisfazem essa conta. O que quer dizer? Quer dizer que o ponto 4 e 5, o ponto de coordenadas 4 e 5, ele não está em cima dessa reta, entendeu? Essa conta é um critério para o ponto estar ou não na reta, beleza? Se você pegar aqui o x igual a 5 e y igual a 3, ou x igual a menos 2 e y igual a menos 1, todos esses satisfazem essa reta, beleza? Então é isso que significa a equação da reta. Esse é o bizu máximo para a gente achar a equação da reta, e esse é o jeito de você entender o que significa a equação da reta, beleza? Vamos para frente um pouco e vamos ver alguns outros exemplos. Olha só, o que acontece, professor? O problema daquele bizu que você deu, era uma conta que eu sempre ficava subtraindo uma coisa da outra. Tem um probleminha naquele bizu que você deu, ó, vamos fazer um rascunho aqui no canto. Se eu colocar dois caras com a mesma coordenada x, ó, digamos 4, 3 e 4, 2. Qual é desse problema? O que acontece? Ó, eu falei para você que você bota x e y, faz o de baixo menos o de cima, o de baixo menos o de cima. Você vai ficar x menos 4 sobre o quê? Ó, 4 menos 4 vai dividir por 0. Tá vendo esse problema aqui? Gente, quando acontecer isso, aí apareceu o problema e o problema já foi resolvido. Sabe por quê? Porque é o seguinte, olha só, a gente olha para esse... Imagina que eu olhei para o ponto 4, 2, e a coordenada x dele é 4, e a coordenada x do outro ponto também é 4. Se as duas coordenadas x caem no mesmo lugar, caem no mesmo valor, digamos aqui um x0, é porque a reta que vai ligar esses caras é uma reta vertical. E a equação dessa reta é simplesmente todos os pontos cuja coordenada x é 0. Então qual é o critério que tem que ter qualquer ponto para estar nessa reta que passa aqui pelo x0? Simplesmente a coordenada x dele é x0, e a gente escreve assim. Tá bem? Isso daqui é o critério. E o que mais? A gente também tem a possibilidade da reta ser horizontal. Quando a reta horizontal, imagina que é uma reta horizontal passando pelo ponto y0 aqui no eixo y, é porque todos os pontos dela, o que ela tem? A coordenada y vai sempre dar o quê? y0, beleza? Então, ó, aí eu te falei um pouquinho anteriormente, que você tendo dois pontos, você determina uma reta usando aquele bizuzinho de subtrair um do outro. Você tem, se a reta for vertical, ou seja, tiver dois pontos com as mesmas coordenadas x, a equação da reta é simplesmente x é igual a um certo x0, um certo valor. E se a reta for horizontal, é porque eu tenho a equação y igual a y0, beleza? Uma outra coisa que pode acontecer é o seguinte, aliás, uma outra maneira da gente pensar é assim: se você parte da equação da reta, você parte da equação geral da reta, né, aquela outra conta que eu estava mostrando para você, a gente consegue isolar, por exemplo, o y, pensar nisso aqui mais ou menos como se fosse uma função. Ó, passa o ax e o c para cá subtraindo, se o b não for 0, ou seja, se não for uma reta vertical assim, se o b não for 0, eu posso passar o b dividindo, e aí vai aparecer aqui um mzinho e um qzinho, e a equação nova, e a minha reta pode ser escrita dessa maneira aqui, ó, y igual a um número vezes o x mais um q. Isso aqui é que nem aquele negócio lá de função do primeiro grau. A gente tem dois momentos, a gente tem um mzinho, que é o coeficiente coeficiente angular, e um qzinho, que é o coeficiente o quê? Linear. Cara, esses dois caras aqui, cada um fala de uma coisa. Quer ver só? O Q fala o seguinte coisa. O Q fala o quê? O Q fala assim: quando você bota x igual a 0, olha pra cá. Quando você bota x igual a 0 nessa conta, se você tomar x igual a 0, essa parte dá 0 y da Q. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ponto 0, Q, está na reta. Quer dizer que se eu pegar o ponto de coordenada 0 e coordenada y, Q, ele está na reta. Tá vendo? Então, o Q, esse coeficiente linear, é o lugar onde a reta corta o eixo y. Beleza? E o que mais? E o what else? Se você botar x igual a 1, a gente tem a seguinte jogada, olha só. Vai ter y dando m mais q. Então, esse ponto aqui, ó, 1m mais q, olha esse ponto aqui, 1m mais q, ó, coordenada x é 1, coordenada y é m mais q. Eu fiz até uma besteira aqui, deixa eu dar uma apagada aqui, ó, 1m mais q. Coordenada x é 1, coordenada y é m mais q, quer dizer o seguinte: essa variação aqui é 1, tá vendo? Anda do 0 até 1.
E daqui do Q para o M mais Q, anda M. Se você chegar nesse triângulo e fizer a tangente, dá M sobre 1. Então, esse Mzinho, que é o coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X. Cara, então olha só, tá aqui o eixo X, aí você pega a reta, olha para esse ângulo daqui, a tangente desse ângulo é o coeficiente angular. Então vamos lá, recapitulando. Q é um ponto onde essa reta passa, é o ponto onde ela passa aqui. E o M, o coeficiente angular, é o lugar, é o que te diz a inclinação da reta, é a tangente do ângulo. Ou seja, se o M for maior do que zero, quer dizer que esse ângulo, a tangente dele é positiva, então ele é um ângulo menor do que 90 graus, essa é a que a gente chama de reta crescente. Quando o M é negativo, essa reta aqui vai ter um ângulo com eixo X, ó, maior do que 90 graus, a gente diz que ele é decrescente. Tudo bem? Vamos ver o seguinte. Para que a gente escreve equação da reta dessa maneira que a gente chama de equação reduzida? Por que a gente faria isso? Pela seguinte ideia, cara. Olha só. Quando a gente olha para cá, tem um cara que diz a inclinação dessa reta, que vai me dizer quão deitada essa reta tá, se ela tá mais em pezinha, se ela tá deitada, se ela tá crescente, se ela tá decrescendo e por aí vai. Então, é muito natural que a gente pense na equação da reta dessa maneira, ó. Coloquei duas retas aqui para você, para a gente pensar no que acontece se eu tiver duas retas paralelas, por exemplo. Porque o que são duas retas paralelas? São duas retas com a mesma inclinação, tá? Na verdade, o que ocorre é o seguinte, né? Se você olha para duas retas, tem o mesmo coeficiente angular, ó, M1 igual a M2, e o mesmo coeficiente linear, é porque, na verdade, é a mesma reta. A gente diz que a reta é coincidente, tá? Segundo ponto, ó, se tem o mesmo coeficiente angular, ou seja, o que é coeficiente angular? Inclinação. E coeficientes lineares diferentes coeficientes lineares, quer dizer que elas têm a mesma inclinação e passam em dois lugares diferentes do eixo Y. Quer dizer que as retas são o quê? Paralelas. Ou seja, retas paralelas dão o mesmo coeficiente o quê? Angular. E se acontece o seguinte, se o produto dos coeficientes angulares é menos 1, então as retas são perpendiculares. Na verdade, a gente consegue ir mais longe do que isso e a gente consegue olhar para qualquer ângulo entre duas retas. Imagina só, vamos lá, ângulo entre duas retas. Imagina o seguinte, eu tenho uma reta R e uma reta S, aí eu chamo esse ângulo aqui de θ. Na verdade, gente, quando duas retas se cruzam, né, aparecem quatro ângulos, né, esses dois congruentes entre si, o que a gente chama de opostos pelo vértice, e esses doisinhos aqui também congruentes. Sempre vai ser assim, né? A não ser, se elas não são perpendiculares, se elas não formam ângulos 90, um deles vai ser menor do que 90 e o outro maior do que 90. Vamos chamar de θ esse ângulo aqui, que é o ângulo menor do que 90, e vamos falar o seguinte. Essa reta S, ela vai formar um ângulo alfa com eixo X. Lembra, então, olha só, quem que é a reta S? A reta S tem coeficiente angular M2. Qual a relação do ângulo com o coeficiente angular? Isso mesmo, é o M2, esse ângulo daqui, esse valor, ele é a tangente desse ângulo. E o M1 é a tangente do ângulo que a reta R forma com X. Agora, se você olha para esse triângulo aqui, a relação é que esse ângulo alfa, ele é um ângulo externo desse triângulo que eu pintei, então ele é a soma desses dois caras. Então esse alfa é o beta, mas esse θ', tá? Então eu vou isolar o θ' e vou dizer o seguinte, bom, então θ' é alfa menos beta. Se eu tirar a tangente de θ', vai estar tangente de alfa menos beta. Só que tangente de θ' é tangente alfa menos tangente beta vezes sobre 1 menos tangente alfa tangente beta. Lembra aqui, tangente da diferença? Tangente da subtração é parecido com a tangente da soma. É negócio, tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e que beija. Então, o que acontece aqui, ó? Esse camarada aqui, a gente pode dizer o seguinte, então a tangente desse ângulozinho é igual a essa conta. Só que, galera, qual é a relação entre a tangente de um ângulo e a tangente do que falta aqui para dar 180 graus? Isso mesmo, a relação é que a tangente de um é menos a tangente do outro. Um é um sinal negativo em relação ao outro. Então, o que a gente faz? A gente lança logo um módulo aqui, lança um bom módulo, tá? Então, quando a gente quer falar do ângulo entre duas retas, o que a gente faz? A gente vai lá, faz essa conta aqui nos coeficientes angulares e lança um módulo.
E aí, o que acontece? Se o valor positivo é a tangente do ângulo que vai ser menor do que 90 graus. O valor negativo é a tangente do ângulo que vai ser... esse valor com sinal trocado vai ser a tangente do ângulo que é o suplemento, né? Que é o maior do que 90 graus. Tá bom? Vamos fazer alguns exemplozinhos só pra gente ser feliz, tá? Vamos voltar aqui, vamos com calma agora. E olha só, um primeiro exemplo que eu coloquei pra você, eu coloquei um retângulo, tá bom? Vou dar um zoomzinho aqui pra gente ver melhor. Coloquei aqui um bom retângulo, beleza? E fiz o seguinte, tá vendo esse retângulo? Eu tô dizendo que o lado AD mede 5, o lado AB mede 8. Eu vou dizer o seguinte para você também. Eu vou dizer que esse pedaço aqui, digamos que aqui é 3 e que esse pedaço aqui mede 1. Aliás, vou botar 2 aqui para a conta ficar bonitinha, tá? E o que eu quero saber? Bom, primeiro vamos calcular quem é esse ponto R. Professor, você viajou aí, hein? O que aconteceu aí? O que você quer nesse ponto R? Eu vou calcular as coordenadas dele colocando os eixos da seguinte maneira. Eu vou botar um eixo X aqui. Vou botar um eixo X aqui. E um eixo Y aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular as coordenadas desses pontos, ó. Quem é o ponto A? Se eu botei o X aqui e o eixo aqui, o A é 0, 0. Beleza? E o B? Bom, olha só o B. Você anda 8 para a direita e 0 para cima. Então o B é o 8, 0. Esse P, você anda 8 para a direita e 2 para cima. Então ele é o 8, 2. C é o quê? 8, 5, porque você anda 5 para cima aqui. O D, ponto D, é o ponto 0, você não anda nada para a direita e para a esquerda e anda 5 para cima, 0, 5. E o ponto Q, que é de quero, você anda 5 para cima e 3 para a direita. Então, 3 para a direita e 5 para cima. Ele é 3 no X e 5 no Y. Como é que eu acho esse ponto R? Primeiramente, eu vou achar a equação da reta AP. Vamos achar a equação da reta AP. Ó, do A até o P. Beleza? Olha o que vai acontecer aqui. Vamos fazer essa equação dessa reta aqui, ó. Como é que eu faço? Lembra? A gente falou assim, ó. Bota os dois pontos, ó. Bota aqui o 0, 0. Bota aqui o 8, 2. E bota aqui o XY. E aí o que eu falei pra você foi sempre fazer assim, ó. O de baixo menos o de cima, dividido pelo de baixo menos o de cima. Então vai ficar assim, x menos 8, peraí, x menos 8, dividido por 8 menos 0. 8 menos 0. Tô fazendo devagarinho aqui, porque, ó, pra gente ir devagar. Y menos 2, pra gente ir de boa. Sobre 2 menos 0. Tá bom? Então aqui, ó, esse cara deu 8, esse cara deu 2, ó. X menos 8, vamos devagarinho, sobre 8 é igual a y menos 2 sobre 2. Vai simplificar esse bicho com esse, aqui dá 4. Multiplica cruzado, aqui não, né? Multiplica cruzado, aqui dá x menos 8. É igual a 4y menos 8 também. Olha que legal, corta esse cara com esse. Quer dizer que x é igual a 4y. Olha, essa é a equação da reta AP. Beleza? E o que mais? Agora eu vou fazer a equação da reta QB. Ó, vou fazer um pouquinho mais rápido também, porque meu espaço aqui tá ficando finito. Ó, vou botar aqui os pontos 3, 5, 8, 0, XY. Então vai ficar esse menos esse, x menos 8, sobre 8 menos 3, que dá 5, y menos 0 é igual y menos 0 sobre, aqui ó, 0 menos 5, que dá menos 5. Eita, que interessante. Aí corta esse cara com esse, aqui dá menos 1 e aqui dá 1. Tá? Então, vamos multiplicar cruzado, ó. 1 é y, é igual a menos x. Esse menos 1 vai multiplicar por menos 8, vai dar mais 8. Ó, então preste atenção no seguinte. Isso daqui é a equação da reta QB. Isso daqui
é a equação da reta AP. E o que é o ponto R? Ponto R é o ponto que está nos dois ao mesmo tempo. Quando você tem que fazer a interseção, o que você faz é o sistema envolvendo as duas equações. Você vai fazer aqui, ó, um sistema onde você resolve a equação x é igual a 4y e, ao mesmo tempo, y é igual a menos x mais 8. Que basta você substituir. Quando você substitui, você tem o seguinte, ó, x é igual a 4, quem é y? No lugar do y eu vou escrever o menos x mais 8, ó. Então é menos x mais 8, e isso aqui vai dar menos 4x, que vai vir para cá, vai ficar 5x. É igual a esse 4 vezes esse 8 aqui, vai dar 32, beleza? E aí o x é igual a 32 sobre 8. E o que é o y? Bom, o y é x sobre 4, né? Se x é 4y, y é x dividido por 4. Opa, sobre 8 não, perdão, sobre 5. É 32 sobre 5. E se eu pegar esse cara aqui e dividir por 4, vai dar 8 sobre 5. Pronto, achei as coordenadas desse ponto. Pessoal, isso é um conhecimento importante em geometria analítica, que é, dados dois pontos, como é que eu acho, dados duas retas, como é que eu acho o ponto de interseção, que é o lance de você fazer o sistema entre as equações das retas, e dados dois pontos, como é que eu acho a reta que tem isso, que tem esse cara como equação. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Olha que parada interessante. Olha só, olha esse exemplo aqui. Eu estou te dando dois pontos de um triângulo. Ó, aqui é o ponto 1, 2 e aqui é o ponto 10, 5. Tá bom? Estou dizendo que a equação dessa reta aqui, é y igual a 3x menos 1. E quando você baixa essa altura, ou seja, pega essa reta vermelha aqui que passa no vértice e é perpendicular à base, ela passa no 7, 4. Deixa eu dar uns nomes aqui, vou chamar esse ponto de A, vou chamar esse ponto de B, beleza? E vamos fazer algumas coisas. Primeiro eu vou achar a equação da reta B. Como é que acha a equação da reta? Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é achar a equação da reta B. Como é que você acha a equação da reta? Isso mesmo, você bota os dois pontos, ó, 10, 5, 1, 2, bota o x e y aqui, aí faz o de baixo menos o de cima, x menos 1, dividido por o de baixo menos o de cima, que vai dar menos 9, é igual esse menos esse sobre esse menos esse, y menos 2 sobre 2 menos 5, que dá menos 3. Dá para simplificar aqui, ó, por menos 3, vai dar 3 de um lado e 1 do outro, vai dar aqui, ó, 3 aqui e 1 aqui, simplificando por menos 3. Multiplicando cruzado, você vai ter que x menos 1 é igual a 3y menos 6, e eu vou isolar o y, vou colocar essa equação naquela forma reduzida, tá? Então vou mandar esse menos 1 para lá, ó, menos 6 vem para cá, vai ficar mais 6. Então com menos 5 vai ficar mais, com menos 1 vai ficar mais 5. 3y, e vou mandar o 3 para lá dividindo. Então vou escrever assim, ó, vai ser x sobre 3, ou seja, 1/3 vezes x mais 5 sobre 3 vezes o quê? Vezes y. Vezes nada, né? Isso é igual a y. Galera, repara aqui que eu escrevi essa equação da reta que estava aqui na forma reduzida. Então esse cara é o quê? Como é que é o nome dele? Coeficiente o quê? Angular. E esse bicho aqui é o coeficiente o quê? Exatamente, linear. Tá? Primeira providência que eu tomei aqui foi achar esse cara. O que eu quero achar no final das contas? Eu quero achar esse ponto, tá? Mas vamos junto, passo a passo, para a gente entender o que a gente quer nessa questão, beleza? Ó, preste atenção no seguinte. Agora que eu achei essa reta, tá? Essa aqui é a equação da reta AB. Então, a reta AB tem essa equação aqui, tá? Como é que eu acho a equação da reta vermelha? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever essa reta vermelha na forma reduzida também. Só que agora eu não conheço essa reta vermelha, então eu vou dizer que ela é da forma... eu já botei M aqui, eu vou chamar aqui de M' vezes x mais Q'. Eu escrevi da forma reduzida. Por quê? Porque essas retas, elas são perpendiculares. Eu te falei ali atrás que quando você tem duas retas perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares, ó, M', que é o coeficiente angular dessa reta vermelha, vezes o coeficiente angular do AB, que é 1/3,
O produto dos coeficientes angulares dá menos 1. Então, você já tem de cara que M' é igual a menos 3. Professor, e como é que eu faço agora que eu já sei o coeficiente angular, que eu já sei que a reta é da forma menos 3x mais Q'? Como é que eu faço agora e acho o coeficiente linear desse brinquedo aqui? Gente, olha só. Além da reta vermelha, você saber que ela passa no ponto AB, além de saber que ela é perpendicular à reta AB, você sabe que ela passa no ponto 7, 4. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pegar nessa equação da reta, que é a equação da reta vermelha, botar x igual a 4, o resultado da conta tem que dar um y igual a... botar x igual a 7, o y tem que dar 4. Então, se chegar nessa reta, no lugar do y botar o 4, o x tem que dar o 7. E aí, com isso, eu acho o Q'. Olha que interessante. Q', menos 3 vezes 7 dá menos 21, que vai para cá, vai ficar 21 com 4, que é conhecido como 25. Caraca, então a reta vermelha ali, a reta R, é nada mais do que menos 3x mais 25. Y igual menos 3x mais o quê? Isso aí, 25. E para acabar, olha, eu achei a equação da reta vermelha. Como que eu acho esse ponto daqui? Vou mostrar para você agora. Vou mostrar o seguinte para você, olha para cá. Bota assim, y é igual a menos 3x mais 25, é a equação da reta vermelha. E a outra reta, essa reta aqui, vamos chamar esse ponto de C, a reta AC, que é isso daqui, y igual 3x menos 1. Aí agora você pode só multiplicar, só somar essas duas coisas aqui, vai cortar esse cara com esse. 2y é igual a 24, quer dizer que y é 8. 12? Opa, perdão. E aí, se você pegar esse y igual a 12 e botar em qualquer uma das duas retas, e caramba, se você botar em qualquer uma das duas retas, aí você vai ter 36 menos 1, que vai ser 35. Beleza? Pessoal, o que a gente fez aqui? 3 coisas importantes. Olha só. A gente colocou a gente fez a equação da reta B. Com a reta B, a gente conseguiu achar o quê? Uma reta que é perpendicular a ela passando num ponto. Existem infinitas retas perpendiculares. Todas elas vão ter o coeficiente angular menos 3, mas que passa nesse ponto só essa vermelha aqui. E com duas retas, com essa reta vermelha e essa reta AC, você consegue achar o ponto C. Tudo bem? Vamos falar da última coisa aqui, só para a gente finalizar dessa aula, que é distância de ponto à reta. Não vou demonstrar isso aqui agora, vou só colocar uns exemplozinhos aqui, que é o seguinte. Se você tem uma equação da reta desse tipo aqui, a x mais by mais c igual a 0, tá? E um ponto x0, y0, para calcular essa distânciazinha, ou seja, o quanto você tem que andar aqui na perpendicular para chegar na reta R, é só fazer essa conta. O que é essa conta aqui que parece ser muito estranha? Essa conta aqui é nada mais do que o seguinte. Pega o ponto, joga na equação da reta, joga na reta no lugar o x0 do ponto no lugar do x, o y0 no lugar do y, e faz dividindo por esse Pitágoras, onde o A e o B são esses caras aqui. Professor, como assim? Olha pra cá, vamos botar aqui. Galera, quem é o A aqui? Fala pra mim. Isso aí, 1. E esse B aqui? Menos 2. E o C daqui? É o 3. Então, a distância que você quer calcular aqui, vamos botar a distância. A distânciazinha que eu quero calcular, chamá-la aí de D, é igual a quanto? Faz assim, tem um módulo, aí você pega esse ponto aqui e joga o menos 1 e o 4 no lugar do x e do y aqui, Vai ficar menos 1 no lugar do x e no lugar do y, desse yzinho aqui, dá pra ver aí? Dá. É 4. Menos 2 vezes 4 mais 3. Embaixo, você vai fazer a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso daqui vai dar quanto? Menos 8, menos 1 deu menos 9. Mais 3, menos 6. Módulo de menos 6, 6. Sobre raiz de 4 sobre 1 dá 5. E aí você faz aquela gloriosa racionalizada, multiplica por raiz de 5 em cima e embaixo. Isso aqui dá 6 raiz de 5 sobre 5. Para finalizar, só mais um exemplinho. Vamos lá. Tenha fé, não desiste.
qual a altura relativa a BC do triângulo que tem essas caras. Olha só, eu tenho um triângulo aqui, ó, onde a coordenada A é 1, 2, a coordenada B, nossa, ficou horrível, né? Tá aqui o ponto A, tá aqui o ponto B, tá aqui o ponto C, e eu quero saber a altura relativa ao lado BC. Eu quero saber quanto vale essa altura aqui, ó, a altura relativa ao lado BC, meu amigo. Gente, então é o seguinte, o que eu quero nessa brincadeira é o tamanho da altura, ou seja, eu quero a distância do ponto A até a reta BC. Como é que faz isso? Primeiro vamos achar a equação da reta BC. Como é que acha a equação da reta BC? Olha o bizu. Bota os dois pontos, bota o B e o C. Aqui, ó, 5, 10, 2, 15, XY. Tá? Ó, x menos 2, o de baixo menos o de cima. X menos 2 sobre 2 menos 5, que é menos 3. É igual a y menos 15 sobre 15 menos 10, que é 5. Tá? Multipliquei cruzado. 5x menos 10 é igual a menos 3y mais 45. Multiplica cruzado aqui. E aí, manda tudo para um lado só. 5x mais 3y menos 10 menos 45 dá menos 55. Olha só que parada. E eu quero a distância do ponto 1, 2 até essa jogada aqui. Do ponto 1, 2 até isso. Como é que faz? Só chega aqui e faz assim, ó. D é igual módulo 5 vezes 1 mais 3 vezes 2 menos 55 sobre raiz de A2 mais B2. Ó, você bota o x e o y na equação e faz raiz de A2 mais B2. O A é 5 e o B é 3. E isso aqui dá 6 mais 5, 11, menos 55 dá menos 44, cujo módulo é 44. E embaixo dá 25 mais 9, que é 34. Então fica dentro da raiz o 34. Racionaliza essa brincadeira. D igual a 44, raiz de 34 sobre 34. Simplificando vai dar 22 raiz de 34 sobre 17. Beleza? Então, fica aí a parada. Pessoal, mantenha o foco. Tem a listinha aí embaixo. Não esquece da listinha. Faz essa listinha de exercícios que eu vou resolver os exercícios no próximo vídeo.